Ó Deus Todo-Poderoso, venha sobre este homem que está aqui diante dessa igreja, para que essa pregação que ele nos deixe hoje seja uma palavra de alento, de paz, de amor. E que nesse momento, tudo que Deus colocar na boca desse homem seja para a bênção do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Josué, capítulo 6. Aleluia. Josué, capítulo 6. Enquanto os irmãos procuram, quero ser grato a Deus por mais essa oportunidade. Pela vida do Joaquim, só ele mesmo tem coragem. E o pastor Jesus tem mais essa coragem. Josué, capítulo 6. Confesso que hoje está meio estreito. Fica ali embaixo. Gutierrez Ramada, mas ainda bem que ele cantou hoje, né? Bramito Leão lá embaixo, Fabrício. Tem mais Pastor Edson. Rapaz, que altar, né? Orei esses dias, querido. Liguei para o Getúlio, mandar mensagem. Me manda um esboço que não está aparecendo nada para me entregar. E ele não mandou, pedi para a pastora deles também, foi morrinha, não deu esboço. Giovanni também mostrou, mas não deu. Mas hoje, por volta de 3 e pouco, o Senhor me deu essa palavra. Meditei um pouco. E ali no altar, quietinho, calado, o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração para me deixar para a nossa vida hoje. Josué 6, versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez, assim farei por 7 dias. Só até aqui, toma o seu assento, adorando ao Senhor. Antes de chegar no capítulo 6, querido, para nós entendermos um pouquinho da vida de Josué, nós temos que voltar no livro de Números. A Bíblia diz no capítulo 3 que Deus, através de Moisés, ele está conduzindo o povo a uma terra de Canaã. A Bíblia diz que Moisés manda 12 homens espiar a terra, e eles retornam após 40 dias de expiação dessa terra. A Bíblia vai dizer que eles chegam com o fruto da terra, e ao princípio a notícia era boa, que a terra era como Deus tinha falado, a terra era produtiva, a terra era próspera. Só que depois eles disseram que não conseguiria conquistar aquela terra por causa do povo daquela terra, dos gigantes que lá habitavam. Nós entendemos aqui, queridos, que eles viram tudo que Deus falou naquela terra, porém eles preferiram olhar para as dificuldades que tinha naquele lugar. Mas a Bíblia diz que o povo começa a se revoltar e Caleb faz o povo se calar. No capítulo 14, a Bíblia vai dizer que o povo quer retroceder, quer voltar para o Egito, quer voltar para trás. E a Bíblia vai dizer que eles querem apedrejar Moisés, Arão, e o Senhor desce naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que só Josué e Caleb perseveraram nessa palavra do Senhor. Só eles não quiseram desistir. Só eles tentaram animar o povo. Só eles tinham palavras de vitória para aquele povo. Entenda uma coisa, nós temos uma campanha de 12 dias, né, de propósito para 12 meses de vitória. Só que muitas vezes, queridos, nós andamos com pessoas pessimistas. Muitas vezes nós temos muitos projetos, nós temos muitos sonhos, mas às vezes quem está do nosso lado, andando conosco, não está nos ajudando. Tem pessoas que só sabem colocar você para baixo. Tem pessoas que nunca deu uma
palavra de ânimo, de vitória, de bênção para a tua vida. Tudo dele, então, talvez não vai dar certo. Era assim estes 10 espias. Não olharam para a palavra do Senhor que foi lançada sobre eles, mas disseram ao povo: olha, a terra é boa, se nós conquistar vai ser bom, porém não tem como entrar naquela terra. Mas Caleb e Josué não. Deus faz uma promessa que Caleb herdaria aquela terra com a sua descendência. A Bíblia vai dizer que o tempo passou, e a Bíblia vai dizer que no número 27 Deus avisa a Moisés que ele vai morrer. E a Bíblia vai dizer então que Moisés pede então a Deus que coloque alguém para conduzir o povo no seu lugar. E a Bíblia diz que Deus então escolheu Josué. Por quê? Manda Moisés pegar Josué, apresentar diante do povo, perante do sacerdote Eleazar, colocar as mãos sobre eles, para poder o povo ver que assim como Deus era com Moisés, Deus ia ser com Josué, e para que o povo ouvisse a sua voz e ouvisse as instruções de Josué. Assim então Moisés fez, obedeceu a voz, obedeceu às ordenanças de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 34 de Deuteronômio que Josué, após contemplar a terra, após ver a promessa, a Bíblia diz que ele morre. Ninguém deu conta do seu corpo, ninguém sabe o que foi feito com ele. Agora a Bíblia vai dizer que no capítulo 1 Deus chega a Josué, no livro de Josué, e vai dizer: Josué, levanta, o meu servo Moisés está morto. Tu vai agora conduzir este povo à terra a qual eu tenho me prometido. Josué, então, no capítulo 2, ele vai enviar 2 espias na terra de Jericó. Por que, querido? Ele foi rodear aquela cidade, ver como que podia conquistar. A Bíblia vai dizer que eles foram guardados na casa de uma prostituta chamada Raabe. A Bíblia diz que esses 2 retornam. E a Bíblia vai dizer que eles relatam a Josué tudo que viu lá. Agora no capítulo 3, Josué, no versículo 5, ele manda o povo se santificar, porque no outro dia Deus ia fazer coisas grandes no meio dele. E tem uma coisa, essa campanha entrou no ano de 2023. Nós queremos muitas coisas, mas entenda uma coisa: fazer campanha ou falar na igreja é bom. A minha esposa falou algo tão interessante hoje para mim. Ela falou: se o povo soubesse tão fácil é ser abençoado, que não precisava nem de campanha, só andar no caminho de retidão verdadeiramente com o Senhor, que o Senhor ia prosperar cada passo que você desse. A Bíblia diz que ele manda o povo santificar. Ele não mandou o povo se preparar para uma guerra. Ele não mandou o povo ir ali com acampamento, treinar, fazer uma atividade física, porque a batalha ia ser travada. Ele mandou se santificar. Aleluia! Se tornar puro, se tornar santo, se apartar das coisas imundas, profanas. Por quê? Porque não tem como, querido, o Senhor ir na frente de uma guerra se eu não estou do jeito que Ele quer. Não tem como o Senhor combater o combate no meu lugar se eu não resolver me separar. Em 1 Pedro 1, versículo 5, 15, eu gosto muito desse versículo, que vai dizer: aquele que vos chamou, o Senhor, é santo. Por isso, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, versículo 16: sede santo, porque eu sou santo. Sabe por que eu tenho que ser santo? É porque o Senhor que nos guia, que nos chamou, Ele é santo. Algumas pessoas estão dizendo:
Não precisa disso, precisa. A Bíblia está mandando eu ser santo. A Bíblia está mandando você ser santo. A Bíblia está mandando eu me separar, eu não me contaminar, eu ser diferente. No meio da terra brilhar luz, no meio da terra eu levar luz para aquelas pessoas, no meio da tribulação eu ser paz. Eu tenho que ser diferente. Eu sempre digo, eu posso estar em qualquer lugar, mas eu tenho que saber quem eu sou naquele lugar e como me comportar naquele lugar. Porque eu tenho que entender que eu sou de Cristo. E 1 João 2, verso 6, vai dizer que aquele que diz está nele deve estar como ele eu estou. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 4, 3, que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Versículo 7, Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Josué mandou o povo santificar, porque amanhã ia ter milagre, amanhã ia ter providência. Eu quero milagre, eu quero porta, eu quero restauração, mas eu não quero jejuar, eu não quero me separar, eu não quero orar, eu não quero mais fazer o que eu tenho que fazer para poder receber mais de Deus. Aí a Bíblia vai dizer, no capítulo 5, que aparece um homem poderoso diante de Josué. E Josué diz, é tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que no capítulo 6 essa conversa continua. E ele diz, Josué, eu tenho te dado nas tuas mãos a Jericó. Olha só, eu tenho te dado, ou eu já te dei. Mas entenda uma coisa, Deus já deu, Josué podia ficar parado, sossegado. Só que agora ele dá uma estratégia louca para Josué. Ele manda reunir os sacerdotes, 7 cozinhas, pegar a arca da aliança para 4 sacerdotes levar, e o povo, o exército atrás. Rodear a cidade de Jericó 6 dias, cada dia uma vez, no 7 dias, totalizando 13 voltas. A Bíblia vai dizer que Josué chama o povo, conta essa loucura para o povo, e o povo obedece. O povo compra essa Bíblia, e o povo vai se preparar. E tem uma coisa, Josué, ele foi instruído por Deus, instruiu o povo, e o povo obedeceu a voz de Josué. Nós temos que entender, querido. Eu ouvi uma palavra hoje do pastor Everton, que o problema do povo hoje é que não está mais ouvindo as orientações sacerdotais. Porque todo sacerdote, quando ele orienta o povo, é porque ele já recebeu algo de Deus, é porque ele está sendo direcionado por Deus. E a Bíblia diz que ambos obedecem, Josué a Deus e o povo a Josué. Agora eles vão para a guerra, queridos. Entenda uma coisa. Eu estava sentado ali, eu ainda não entendia, não tinha entendido o porquê dessa mensagem. E ali sentado, o Senhor ministrou meu coração dizendo, tem muitos sonhos aqui, tem muitos projetos, tem muitas promessas que eu fiz a pessoas aqui, mas no meio dessas promessas tem muitos obstáculos, no meio dessas promessas tem muitas barreiras, no meio dessas promessas tem muitas dificuldades, e por causa disso muitas promessas não se cumprem, porque nem todos conseguem perseverar e atravessar um Jordão ou derrubar até mesmo uma muralha. Muitos ficam no meio do caminho, pastor Pedro. Por isso que nós vemos pessoas que eram para estar longe, estão paradas ainda. Por isso que nós vemos pessoas que eram para estar bem lá na frente e não conseguiam andar um palmo na frente. Por quê? Porque olharam mais para as dificuldades do que para a promessa. Olharam mais para o Jordão, para Jericó, do que para a palavra do Senhor. Porque quando o povo se santificou, no outro dia, o que aconteceu? As águas do Jordão se dividiram.
O povo passou igual o mar vermelho em terra seca. E a Bíblia vai dizer que quando Josué, ele está rodeando, querido, imagina a cena. Os soldados de Jericó armados até o dente, esperando uma invasão, esperando algo assim extraordinário. Ele vê o povo rodeando, ele vê o povo marchando ao redor de Jericó. Se fosse o nosso dia de hoje, eu duvido que algum de nós faria isso. Automaticamente ele tinha pensado, de lá de cima vai vir uma flecha e vai nos atingir. De lá de cima vai vir uma bala perdida que vai nos achar. E tem uma coisa, mas eles não tem medo, só rodeia. Sabe o que o Senhor disse, Josué? Não diga para o povo falar nada. Não diga para o povo gritar. Somente quando eu der ordem. Quando eu mandar, é que você vai gritar, é que o povo vai gritar. Nós temos que aprender, querido, a falar na hora certa, agir na hora certa. Porque muitos projetos são frustrados, porque você fica contando para um, para outro e para outro. E como eu falei no início, nem todo mundo que está do outro lado vai ter uma palavra de vitória para você. Nem todo mundo que anda com você vai acreditar nesse projeto. Eu tive comigo, querido. Quando eu fui para Caimbu, era eu, Deus, contra todo mundo ali. Ninguém acreditava em nós. Mas a gente ficou caladinho, trabalhando, orando, e Deus foi endireitando. Aí hoje todo mundo chega lá, nossa pastor, o Senhor é contigo, é comigo. Mas olha, todo um percurso atrás, calado, chorando, quietinho, só com Deus. Cada um de vocês tem uma história aqui. Cada um de vocês tem uma caminhada. As pessoas só sabem olhar para nós hoje, mas não sabem o que a gente passou atrás para chegar nesse hoje. Não sabem o que a gente sofreu para chegar onde nós chegamos. Talvez quem olhar para Josué, Josué agora é líder de uma grande nação. Josué é pastor de um grande rebanho. Mas não sabe que em todos os momentos ele estava do lado de Moisés. Em número 11, a Bíblia vai dizer que até quando Deus tira do que estava em Moisés, coloca naqueles 70 anciões, Josué ainda vai ter ciúme com Moisés, porque ainda ficou 2 profetizando no arraial. A Bíblia diz em Êxodo 17, enquanto Moisés está orando no monte, Josué está guerreando contra os amalequitas. Entenda uma coisa, sempre Josué estava do lado de Moisés, aprendendo com Moisés, vivendo do lado de Moisés. Josué não é homem de intimidade para falar com Deus, não, era Moisés. Josué era homem de guerra, de ação, de peleja. Mas agora, como ele está substituindo Moisés, e ele foi discipulado por Moisés, agora ele se torna íntimo de Deus também. Porque o próprio Deus começa a falar com ele, como falava com Moisés, começa a direcionar ele. E tem uma coisa, querido, quer ser homem de Deus, começa a andar com quem tem Deus na vida. Quer ser grande nessa terra, começa a andar com quem Deus está honrando também, querido. Para de andar do lado de pessoas que se jogam para baixo. Para de andar do lado de pessoas que não tem uma palavra de Deus na sua vida. Anda do lado de mulher que vai sempre dizer, vamos orar, minha irmã, Deus vai dar vitória. De homem que vai dizer, vamos descer no jejum, que Deus vai mudar esse quadro. Entenda uma coisa, querido, a igreja do Senhor está se misturando demais. Entenda uma coisa, Jesus tinha os discípulos, mas de vez em quando ele se separava sozinho. De vez em quando Jesus ia para o monte, ficar quietinho, ele e Deus. Entenda uma coisa, eu na minha caminhada já ouvi muitas palavras negativas. E quando eu ouvi a semana pregar, não ouvi ainda, e eu começando, as pessoas diziam que eu não ia chegar a lugar nenhum, por causa que não sou letrado. Nosso varão leu Moisés aí, Jeremias que não sabia falar. Mas sabe o que é bom com Deus? Eu gosto. Eu gosto quando alguém olha para mim e diz assim, não vai chegar no lugar nenhum. Aí eu falo, agora eu vou chegar. Porque quando as pessoas não acreditam em você, aí é que Deus falar, agora sim. Quando as pessoas dizem, vai para caçar, Deus vai não.
Quando as pessoas dizem, não vai sair daí, Deus vai sim. Ei, tu é quando as pessoas vão contra você. Tu é quando elas não acreditam mesmo na promessa de Deus, acha grande demais, acha absurdo o que Deus tem prometido. Aí Deus fala, é grande para você, mas para mim só é o começo do que eu vou fazer. Aí Deus fala, pode ser horrível, poderosamente grande para você, mas é só uma fagulha do que eu tenho para ele. E quando as pessoas dizem assim, pastor, ajudando para mim, não vai ser pastor, porque Deus não levanta analfabeto. Não vai ser pregador, porque não sabe nem falar direito. Até hoje eu aprendi. Se a minha esposa estivesse aí, chegasse em casa, ela ia falar umas 20 palavras que eu falei errado. Mas eu não estou nem aí. Deus chamou para pregar, então eu prego. Errado ou não, eu estou pregando. Certo ou não, eu estou pregando. E quem vai fazer a obra não é eu. Quem vai fazer a obra é Ele. Ei, sabe o que eu fiz? Me afastei na minha caminhada, no início dela, de quem não acreditava em mim. E comecei a me ajudar com quem acreditava em mim. O que aconteceu, pastor? Comecei a evoluir, porque eu estava do lado de pessoas que motivavam a minha pessoa a ler a Bíblia, a orar, a consagrar, e dizia, não, se Deus falou contigo, vai acontecer. Então eu chegava em casa motivado, feliz, porque eu recebi uma palavra bom, né? Quando alguém olha para você e diz, pastora, vai dar certo. Pastora, Deus já deu vitória, pastora. Pode sossegar, é bom demais. Do que quando chega na tribulada, não está certo não. Para com esse negócio. E aí certo dia, querido, para você ver, a pessoa que mais me criticou na vida, que mais me colocou para baixo, porque era intelectual, dizia que um analfabeto não tinha como ser pastor e pregar a palavra. Eu estava no salão sozinho, esperando a minha vez de cortar o cabelo, ele também. Entrou um testemunho de Jeová, então vocês já imaginam. Desviado, o primeiro testemunho de Jeová que eu conheço, que eu conheci desviado. Que é dificilmente você ver um, afastado da igreja. E começou a falar da Bíblia, e pregar naquele salão, e todo mundo assim, balançando a cabeça, gostando. Só que estava totalmente ao contrário do que eu tinha aprendido nessa vida. E aí eu cheguei, amigo, você me dá licença? Está tudo errado o que você está falando aí. Aí ele, por quê? Porque está dizendo aqui, mas aqui está dizendo assim, mas aqui também está assim. E começou esse negócio de aqui está assim, aqui está assim. No final ele olhou para mim e falou assim, o senhor vai conversar com o meu ancião ali, que ele entende um pouco mais. Aí eu falei, se a Bíblia dele for a mesma que a minha nas conversas, a noite todinha. Aí o outro que mais me criticou para tudo aquilo, olhou para mim e disse assim, irmãozinho, tu tá bom na palavra, hein? Aí eu olhei para ele, eu olhei assim para ele assim, quando Deus chama alguém incapacitado, Ele capacita. Por isso que você não deve dar ouvido à voz de ninguém que te lança para baixo, mas acredita naquele que te prometeu, porque quando Deus diz que vai te dar, já está preparado, Deus. Deus não prepara a bênção para ninguém, Deus prepara você para receber a bênção. Ah, pastor, Deus está preparando a minha promessa. Não, já está tudo pronto. Deus está preparando você para alcançar a promessa. Deus estava preparando o povo. E rodeou na 13ª volta. A Bíblia diz que o povo grita. E quando grita, as muralhas caem ao chão. Josué entra com seu exército, derrota o inimigo, conquista aquela terra. Entenda uma coisa, pastor, mas foi só isso que fez cair essa muralha. Pastor, foi só o grito que derrubou essa muralha. Pastor, foi só as voltas que derrubou essa muralha. Se você for para o Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 30, a Bíblia vai dizer que foi a fé que derrubou as muralhas. A Bíblia vai dizer que pela fé as muralhas vieram ao chão. Pela fé a água prostituta foi salva em sua casa e começou a habitar no meio do povo de Deus. E tem uma coisa, querido, promessa é para quem crê. Vitória é para quem acredita nela. Milagre é para quem não duvida de Deus que Ele pode fazer. Alguns pastores aí estavam numa transmissão com o tempo
Esses dias vocês viram pedindo uma oração pelo meu primo, que já chegou desenganado. Foi levado às pressas para o hospital. Nem o médico queria operar ele, porque não tinha mais solução. Mas descemos em oração junto com muita gente. 3 dias depois ele estava na casa dele, parecia que não tinha acontecido nada. Entenda uma coisa, querido. A Bíblia diz que tudo que eu pedi em oração crendo, eu vou receber. Deus tem muitas promessas para pessoas aqui, mas ela só vai se cumprir na sua vida. Que no meio do que você encontrar na sua caminhada no Jordão, na sua caminhada na muralha de Jericó, e você não duvidar da promessa de Deus, você não desacreditar, mas se você falar como Caleb, se nós agradarmos a Deus, certamente o Senhor nos dará essa terra. E tem uma coisa, lembra do homem que perseverou, o espírito de perseverança? No capítulo 14, Josué, a Bíblia vai dizer que Caleb chega em Josué e pede ele a terra qual o Senhor tinha prometido, dizendo: olha, tu estava lá em Caipenéia, quando o Senhor falou por intermédio do seu servo Moisés e jurou me dar essa terra. Aí Josué disse: toma a terra que é mais pouca. Entenda uma coisa, só vai alcançar as promessas de Deus quem não desistir. Querido, olha para você e olha até onde você chegou. Imagina, pastor Getúlio, pastora Deus, vocês olhar para vocês hoje, voltar ao passado, olha onde vocês estão. Cada um de vocês aqui, tudo que vocês passou, vai desistir amanhã, vai parar mais na frente. Tudo que já chorou, que já sofreu, que já foi perturbado, mas venceu tudo isso, passou por cima, chegou aonde chegou, conquistou o que conquistou, para mais na frente. É igual casamento. Os abençoados passam 40 anos casados, 40 anos se separam. Então ele já mediu tudo de ruim que tinha no casamento. É só aproveitar ver esse casamento e se separam. Não compensa, querido, desistir da promessa de Deus. Não compensa desistir da tua salvação, porque a Bíblia diz que só vai ser salvo quem perseverar até o final. A Bíblia não diz que aqui caminhar metade, 70%, 90%. A Bíblia diz que só quem vai ser salvo é quem chegar no final da caminhada. Josué deu uma volta, deu 2, deu 3, deu 4, deu 5, deu 6, deu 7, deu 8, deu 9, assim, e nada acontecia. Eu vou falar por mim, se fosse eu, porque nós temos facilidade disso. Se fosse eu já ia desistir, eu acho, na 6ª volta. Não estou vendo nada acontecer. Porque se tem uma coisa que nós temos facilidade é de desistir. Nós dificilmente concluímos uma coisa. Até uma campanha, a gente começa de 7 dias e não termina. Sempre vai quebrar um dia. Parabéns aqueles que conseguem, mas são poucos. Ou eu estou mentindo? Dificilmente você conversa com o pastor e diz: a minha igreja concluiu uma campanha todinha de oração sem faltar um dia. Porque nós temos facilidade de desistir. A gente desiste de qualquer coisa. A gente para em qualquer obstáculo. Mas entenda uma coisa, sobre Caleb e Josué estava no espírito de perseverança. Entenda uma coisa, querido. Tu acha que Deus vai fazer promessa para você, Henrique, e o diabo vai ficar parado? Você acha, Michel, que Deus vai te prometer coisas grandes nessa terra e tu vai ficar parado, igual você está ali, metida bonito, com a mão no queixo? Até tirou. E Deus vai falar assim: recebe, recebe. Lógico, querido, que vai ter luta. Lógico que vai ter guerra, que vai ter conflito, que vai ter obstáculo. Para quê? Para você desistir. Porque você desistindo, você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus prometeu. Aí muitas vezes eu vou olhar e dizer: ah, mas Deus só promete, ah, mas Deus só fala. Eu estou cansado de escutar profeta prometendo, de ouvir Deus falando e nada de se cumprir. Mas o negócio é, a promessa está pronta, está preparada, mas a promessa é: eu estou na posição para receber essa promessa, eu estou fazendo o que é para fazer, eu estou agradando a Deus, eu estou me envolvendo no trabalho
está parado. Não levanta da cadeira para nada. Não se desperta para nada. E aí fala, Deus prometeu. Ele vai me dar. Fica sentado. Deus fala com você, pregador, não vai escutar a Bíblia não, você vê que você vai ser. O Espírito Santo vai me dar na hora, mas a Bíblia diz que ele só está a memória que você leu, se você não lê, não vai fazer nada. Ei! E tem uma coisa, faça a tua parte, porque o que te prometeu já está preparado. Faça a tua parte. Se fizer a tua parte, 2023 é um ano pequeno para você. Se fizer a tua parte, se empenhar, se esforçar, se entregar de verdade, o Senhor vai abrir o céu sobre a tua vida, vai escancarar o céu e vai te dar a tua vitória. Você quer ver uma coisa, Michel? Interessante. É que a gente que é homem, a gente fica meio assim. Quando a gente é desobediente a Deus e não está no caminho da promessa, tipo por mim. Querido, quantas vezes eu já ouvi Deus falar comigo, não te quero trabalhando com homem, somente para mim na minha obra. Só que nessa caminhada a gente começa a estar ouvindo alguns endemoniados que aparecem no nosso caminho. É vagabundo, é preguiçoso, a mulher que sustenta, aí quer não, gente, nosso orgulho de homem vai. Aí eu falo, não, vou atrás de serviço, aí aula, negociar, a gente vai trabalhando. Porque não é todos, mas tem uns que Deus separa e diz, não, vai trabalhar para ninguém, só para mim, tem uns que Deus feliz. E aí, toda vez que eu invento de trabalhar, eu ia estar bom. É certo, mas a minha esposa olhou para mim a terceira vez e ela falou, pode sair desse serviço. Deixa só eu. Aí no outro Deus usou uma, pastora, Deus está fechando a porta da senhora. Mas quando eu e ela estamos só na obra, obedecendo o chamado, querido, você pode chegar a qualquer hora na minha porta que eu tenho para te ajudar. Tudo que eu quiser. Porque quando eu construí aquela igreja, eu estava eu e ela parados desempregado. Mas nós mantínhamos a nossa casa, mantínhamos a igreja, mantínhamos os irmãos da igreja e íamos de fora. Por quê? Porque Deus, Ele provia. Quem é sustentado por Deus de nada tem falta. Quem obedece a Ele de nada vai ter falta, querido. Aí neste mês eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que tanto está diminuindo. Eu pago cartão 1.000 e tanto, e 2.000 e tanto outro, aí está diminuindo, que obra é essa? E aí, eu falei, esse mês está puxado. Aí eu comecei a orar, Senhor, pode fechar a porta. Eu me entrego. Pode fechar a porta, pode fechar a porta, pode fechar a porta. E estou orando nesse sentido. Falei, não vou perder, não vou pedir conta não, vou perder tudo, mas o Senhor pode fechar. Falei para Deus, fechar a porta. E estou começando agora mais na obra. Amigo, quando foi de ontem para hoje, meu amigo, quitei tudo. Deus mandou foi lá na porta da minha casa, entrou lá dentro, tome aqui, ó. Entendeu? Porque quando eu entendo que eu tenho um chamado, e para esse chamado ser próximo na minha vida, para eu conquistar os milagres desse chamado, eu tenho que estar na obediência e cumprir desse chamado. Sabe o que Deus está dizendo, querido? Tem muita gente que Deus está chamando para a obra, mas está recuando. Tem muita gente que Deus está chamando para um santo ministério, mas ainda está se planteando. Ei, se desperta, escuta a voz do teu Deus, levanta e faz aquilo que Ele acabou para você fazer. Porque quando você está marchando na terra e cavando o seu reino, a Bíblia diz que Ele vai na tua frente endireitando os caminhos do teu homem, quebrando as correntes, cadeado para te dar vitória. Para te dar vitória. A minha esposa, para encerrar, vamos orar. Ela se fugia de pregação igual o diabo pode da cruz. Falaram de pregar com ela, deu por isso. Aí um dia, e tudo amarrado na vida dela. Aí ela tá bom, vamos desculpa, vou pregar então. Quando ela começou a pregar, as coisas se abriram. As portas, as prosperidades, as bênçãos do Senhor começou a vir. Por quê? Porque ela
se dispôs para aquilo que Deus tinha para ela. E hoje a mulher não para de pregar, quase todo dia conversa, não sei o quê. Eu falei, agora eu vou aprender contigo. Sabe por quê, querido? Porque enquanto Deus está querendo que o Senhor se levante, a senhora se levante, e vocês estão parados, estão querendo só ficar num culto como este, ouvir um pregador chato como este, e não se dispõe a fazer verdadeiramente, você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Mas quando você se dispõe, Josué, levanta. Josué está morto. A responsabilidade é tua. Quem vai conduzir o povo é tu. Quem vai atravessar Jordão, derrubar a muralha, entrar em Canaã é você. O povo está contando contigo. Tem gente, querido, que está só esperando você se levantar. Tem gente que está contando com você. E Deus está contando com você para alcançar outras pessoas. Mas muitas vezes nós estamos parados. E as muralhas só caíram no grito e pela fé. Entenda uma coisa. Se tem uma coisa que o diabo está tentando tirar do meio da igreja, é o barulho da igreja. Com essa frescura, Deus sabe do teu coração, adora quietinho, mas só sai daqui o que está cheio dele. Entenda a coisa, Deus não é surdo, você pode adorar aí quietinho do jeito que você está. Mas Deus manda o povo gritar. E quando vem grito, vem o quê? Muralha ao chão. Quando vem grito, vem conquista de território. Quando vem grito, vem derrota do inimigo. Quando vem grito, vem ali prosperidade, porque tudo que era do seu inimigo, Deus entrega para o seu povo. Quando o povo entende, querido, que foi através de grito, de barulho, que Deus deu vitória pela fé do povo. Entenda a coisa, sabe por que o diabo quer tirar da igreja o teu glória, o teu aleluia, a tua adoração? É porque ele sabe, quando você está gritando, Jesus, eu te amo, e quando você está gritando, Jesus, glória ao teu nome, Jesus está livrando a tua casa, está guardando o teu filho, Jesus está abrindo a porta, Jesus está curando alguém, e quando você está adorando, está gritando, está se rasgando por inteiro, Jesus está fazendo alguma coisa em teu favor. Por isso que o diabo está com essa história. Não precisa, Deus não é surdo. Deus não precisa de barulho. O que mais tem no céu é barulho, querido. O que mais tem é som de adoração naquele lugar. E se você não gosta de barulho, lá você não entra, porque lá vai ter barulho todo dia, toda hora. Então, entenda uma coisa. Ande com pessoas que queiram te ver grande. Ande com pessoas positivas. Se afaste de pessoas que só tem palavra para te lançar para baixo. Segundo, querido, na tua promessa vai ter muitos obstáculos, mas não pare por causa disso. Creia que quem te prometeu é fiel para cumprir. Vença todo o Jordão que aparecer. Vença todas as muralhas que aparecer. Terceiro, querido, entenda uma coisa. A tua perseverança é que vai determinar o teu final, aonde você vai chegar. Porque se você desistir, pastor Odeio, em 4 anos de concluir essa faculdade, fizer só 2, você pega certificado? Não pega. Descobri esses dias que essa área habilitada não dirige. Alguém me provocou. Estou tranquilo não. Mas vai dirigir. Eu não ensino a minha esposa, porque minha esposa é só Jesus, que dá medo. Queridos, entenda uma coisa. Não desista, vença o medo. O medo é que faz você parar. O medo é que faz você parar. Vença o medo. Não tem diabo, não tem capeta, não tem demônio. E quando você se dispõe, ele fica na tua frente. Vença o medo. Se coloca de pé. O medo é que faz você desistir. O medo é que faz você parar. Entenda uma coisa.